Salve, salve, minha grande nação concurseira! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido e minha querida concurseira! Hoje nós vamos de dica de língua portuguesa, vamos ver morfologia. Professor, qual foi o assunto que o senhor trouxe para a gente ver hoje? Vem comigo que você vai ver que é um assunto que com certeza você encontrará na sua prova. Vem comigo! Estou falando delas, estou falando das conjunções, isso mesmo, um assunto que é bem cobrado, um assunto bastante complexo e que, se você não souber como responder, você poderá ter problemas seríssimos na prova. Preste atenção aqui comigo. A questão que nós temos, ela envolve um dos aspectos da conjunção. Ela envolve o quê? Ela envolve o emprego das conjunções. Professor, e eu tenho que identificar isso na questão? Tem. Porque sobre este assunto, na prova, você poderá encontrar o valor semântico, apenas, única e exclusivamente o valor semântico, ou você poderá encontrar o emprego. Qual é a diferença? Toda questão que envolve emprego, ela é mais completa, porque ela precisa do valor semântico e da decoreba das conjunções. Isso mesmo, decoreba de conjunção. Você vai ter que ter decorado as conjunções para poder responder este tipo de questão. Então veja aqui comigo qual é a estratégia que a gente vai utilizar para responder. Vem comigo para a tela, olha a questão aí. Bem, o que nós temos? Nós temos uma questão que diz o seguinte: sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o termo como. Veja que a questão não diz que o termo é conjunção. A questão apenas diz o termo como. Então, automaticamente, o candidato tem que saber que este termo é uma conjunção. Por quê, professor? Porque se fosse outro termo, eu iria adotar uma outra perspectiva. Se fosse um verbo, eu iria adotar uma outra perspectiva, eu ia abordar uma outra análise da língua portuguesa. Se fosse uma preposição, eu iria abordar outra análise. Se fosse um pronome, eu iria fazer outra abordagem. Mas eu tenho uma conjunção. E o que é que ela quer sobre a conjunção? Vem para a tela. Ele quer a substituição. E a substituição é o emprego, é o uso das conjunções. Este mesmo item poderia trazer a substituição de um ponto final por uma conjunção, de uma vírgula por uma conjunção, a inserção de uma conjunção em um fragmento que não existia, ou até mesmo fazer o que ele está fazendo, a substituição de uma conjunção por outra. Bem, professor, e o que é que eu vou ter que fazer? Para este tipo de questão, você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar do valor semântico, para isso tem que ter feito uma boa interpretação, e você vai precisar da decoreba da conjunção que você fez. Caso contrário, eu não tenho como responder. Não é simplesmente chegar, pegar as alternativas e sair substituindo aleatoriamente, e na lógica de que aqui ficar bonita ficou, aqui colar colou. Não, aqui você tem que trabalhar o correto, o gramaticalmente correto, como o enunciado está colocando. Então vem comigo aqui para a gente ver como é que eu vou fazer essa substituição. No texto, na conjunção no texto, nós temos a seguinte estrutura. Sétima linha, ele diz o seguinte: como vivemos todos juntos, precisamos ter princípios e valores de convivência de maneira que tenhamos uma vida íntegra do ponto de vista físico, material e espiritual. Bem, meus queridos, esta conjunção que nós temos aqui, ela introduz no contexto qual o valor semântico? Eu sei que esta conjunção é um termo de coesão. Coesão textual, coesão referencial, para ser mais exato. Mas qual é o valor semântico que ela introduz? Se você fizer uma interpretação, ela introduz no contexto uma relação de causa. Isto mesmo, é uma relação de causa. Bem, feita esta análise inicial, identificado o valor de causa, o que eu devo fazer agora? Olhar as alternativas que eu tenho e tentar identificar qual delas é uma conjunção causal. Isso dentro da perspectiva gramatical. E aí você vai observar a partir das alternativas que foram lançadas. Vem comigo aqui para você entender que na letra E, você não tem uma conjunção causal. Melhor, você tem uma locução concessiva. Ou seja, eu só emprego esta locução se o contexto for de concessão. Para isso, a minha interpretação tem que ser nesta linha. Se você for observar o enquanto, eu não posso substituir pelo como, mesmo ficando bonitinha, mas eu não posso porque enquanto é uma conjunção proporcional.
ou seja, só pode ser empregada em contextos que tragam ideia de proporção. A conjunção conforme, da mesma forma, é uma conjunção que dá ideia de conformidade. Então você perceba que eu estou trabalhando em cima de dois fatores, a conjunção e a decoreba que eu fiz. Então perceba que a nossa alternativa correta, qual é, professor? É a letra B de bola. Porque a letra B de bola, você tem uma conjunção que pode ser uma conjunção causal. Pode ser uma conjunção causal. E neste caso, ela é a conjunção adequada para substituir o termo que a questão destacou para mim. Ok? Gostou? Vem comigo que mais adiante teremos mais dicas de assuntos diferentes para que você não possa bobear na prova em uma questão simples como esta. Até a próxima. Tchau, tchau.